Oi, sétimo ano! Bom, hoje vamos falar sobre um dos artistas mais importantes da história do nosso país, que é o José Ferraz de Almeida Júnior, mais conhecido como Almeida Júnior. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1850, na cidade de Itu, interior de São Paulo. Cedo ele já foi mostrando vocação, e foi aí que um padre da cidade dele começou a incentivá-lo. E aí ele começou a pintar várias obras naquela igreja, lógico que com temas religiosos e temas sacros. Em 1869, apenas com 19 anos, esse padre incentiva o Almeida Júnior e financia ele fazer artes na faculdade do Rio de Janeiro, aquela faculdade que o Debré foi o grande articulador e criador. Teve aulas com Pedro Américo e Vitor Meireles, um dos principais artistas daquele momento. Durante o curso ele participou de várias exposições, mas só em 1874 ele recebe a maior premiação, que era a Medalha de Ouro, que foi na Exposição Geral das Belas Artes no Rio de Janeiro. Depois de concluir o curso, ele volta para Itu e cria um ateliê e vira professor de desenho. 1876, a convite do imperador Pedro II, ele vai para a França estudar pintura numa das maiores escolas de arte do mundo. Lá ele teve aula com diversos artistas da arte clássica, mas foi um artista, o Jean-François Millet, que super inspirou o Almeida Júnior com temas do cotidiano, das pessoas comuns daquele lugar. Então ele se inspira muito nesse artista. De 79 a 82, ele participa de 4 exposições no Salão de Paris. E não era qualquer artista que expunha naquele lugar. Eram artistas que naquele momento era visto pela crítica como ótimos artistas. Então, se ele entrou nessas exposições, era que ele era muito reconhecido na cena da pintura. E o quanto isso é importante a gente saber. Artistas como Renoir, Monet, Degas, Cézanne não foram aceitos para expor nesses salões. Então percebam a importância desse artista brasileiro. Ele volta para o Brasil em 82 e no ano seguinte ele cria uma exposição no Museu de Arte do Rio de Janeiro, com todas as suas obras produzidas na Europa. Em 1883, ele abre um ateliê aqui na cidade de São Paulo para incentivar novos artistas. Já em 1886, ele é convidado pelo seu professor, o Vitor Meireles, um grande artista, para ocupar sua vaga na Faculdade do Rio de Janeiro de Artes, mas ele não aceita o convite. As principais obras desse artista estão aqui em São Paulo, no Museu da Pinacoteca, e lá tem várias obras em que ele retrata o cotidiano das pessoas, as pessoas que são menos visadas e importantes na época, naquele momento, e retrata a grande ruptura da pintura clássica para a pintura realista, que mostra a realidade do seu povo e sem ideias subjetivas, que era o que a arte clássica buscava. Então a arte clássica tinha todo uma questão subjetiva, o amor, o romantismo, e aí veio a arte realista quebrando essa grande ruptura e mostrando a realidade do povo e da população. Em 1899 ele morre precocemente, ele é assassinado na frente de um hotel em Piracicaba. Ele é apunhalado pelas costas pelo seu primo e marido de Maria Laura, com quem o pintor teve um relacionamento muito longo e secreto. Caipira Queimando o Fumo, 1893. É considerada uma das pinturas mais importantes e também a mais conhecida. Para escolher o título da pintura, seu autor provavelmente foi buscar o significado da palavra caipira, que significa cortador de mato. O homem na tela era conhecido na região como Quatro Paus. Assim, Almeida Júnior o interpretou por ser um trabalhador de lavoura na colheita de café, muito conhecido na região.
Amolação Interrompida, 1894. O quadro retrata uma paisagem rural com apenas uma figura humana, o caipira, que se mostra trabalhando. Suas roupas humildes e sujas de barro retratam a sua dura vida. À direita, pendurado no cinto da calça, encontra-se uma enorme faca, dentro de uma bainha de couro. O homem encontra-se num riacho com uma pedra no meio, amolando o seu machado fortemente agarrado pelo cabo de madeira, enquanto abana com a mão direita, cumprimentando alguém que vê e que interrompe o seu trabalho. Apesar do físico robusto e aparentemente jovem, seu corpo mostra marcas da dura labuta e do sol. Ao lado esquerdo do caipira estão seus chapéus de palha no chão e uma cachaça dentro da água na beira do riacho. Ao recurvar o corpo, o homem deixa à mostra o caminho que leva até a sua humilde casa de barro. Outro ponto interessante, ele mostra o personagem gesticulando para alguém, como se tratasse não de uma pintura, mas de uma fotografia. O Violeiro, 1899. Esta é mais uma obra que envolve o universo caipira. Duas figuras humanas fazem parte dessa obra, um homem e uma mulher. O violeiro está sentado no peitoral da janela, recostado num batente esquerdo, uma calça branca e uma camisa quadriculada de branco e azul, com as mangas que vão até o punho. Traz os olhos fechados enquanto toca, inebriagando pela voz da cantora. A mulher encostada ao batente direito, usando uma blusa vermelha de bolinhas brancas e de mangas compridas, uma saia escura e um lenço no pescoço, que ela segura com as mãos. Canta com o olhar voltado para a viola, como se acompanhasse seus acordes. Segundo pesquisas, a modelo era uma figura conhecida da cidade de Itu e exercia os trabalhos como enfermeira e dançarina. O Violeiro é uma composição realizada no último ano de vida do artista, que morreu assassinado pelo primo. Cozinha Caipira, 1895. As cenas que Almeida Júnior escolhia para os seus quadros, quase ninguém pensava em pintar. Quem teria a ideia de retratar uma cozinha caipira naquela época? Pois eram de temas como esse que ele gostava. Nesta obra, o artista pintou Yadefina, a empregada do seu primo, trabalhando na cozinha do sítio em Indaiatuba, no interior paulista. Nessa pintura, existem diversos objetos típicos daquela casa daquele tempo, como forno a lenha, pilão e tacho de cobre. Saudade, 1899. O ano qual a tela foi pintada é também o ano da morte violenta do artista, que com sua partida deixou inconsolável o grande amor da sua vida, Maria Laura, sua prima e também amante. Na pintura, uma jovem viúva com um chale sufoca os soluços provocados por uma saudade dolorosa e cercada por um ambiente simples e escuro. O chapéu pendurado na parede atesta a ausência de alguém que se foi e que é a causa desse sofrimento. O Importuno, 1898. Nesta obra, Almeida Júnior retrata o seu ateliê aqui no Brasil. Estão presentes nessa tela as figuras humanas, o pintor e sua modelo, além de vários objetos que compõem um ateliê, cavaletes, cortinas, cadeiras, tapetes. De costas para o observador à direita, o pintor usa um longo avental escuro e um pequeno chapéu. Ele puxa a parte da cortina e inclina a cabeça para atender alguém que interrompe o seu trabalho. A modelo em primeiro plano é uma jovem de cor clara e cabelos negros. Encontra-se escondida atrás das cortinas de um enorme cavalete, onde se vê um quadro exposto e o véu usado para ela pousar. Cena de família de Adolfo Augusto Pinto, 1891. Essa pintura é uma pintura narrativa e uma característica super importante é como o artista trazia a realidade do dia a dia nas fazendas, nas cidades e nas pequenas casas daquele tempo, com essa pintura que ele fez sob encomenda do engenheiro Adolfo Augusto Pinto, que mostra a sua família em sua casa. Tarquínio e Lucrécia, 1874. Nesta obra, Sexto Tarquínio, filho do rei Lúcio Tarquínio,
se encantou pela beleza e a castidade de Lucrécia, e quando todos os soldados voltaram ao acampamento, ele saiu escondido e entrou na câmara de Lucrécia e a violentou. Nesta obra mais antiga, vemos o quanto ele trabalha com as emoções das personagens. Estudo para a Cabeça de Caipira, 1893. Notem a quantidade de elementos realistas que existem nesse estudo. Lembrando, um artista nunca para de estudar. Ele sempre vai estar se renovando e se reinventando. E essa obra, ela fala justamente isso. O quanto os artistas não devem parar de estudar para ir se renovando. Notem a riqueza de detalhes deste rosto e o quanto ela é expressiva e realista. O Mosqueteiro, 1880. Aqui notamos o quanto as suas características realistas apontam para essa pintura, mesmo que seja uma pintura mais antiga. Nela, vemos o contraste das formas, vemos também a sombra e a luz, que eram grandes características do movimento realista. Retrato de Prudente de Moraes, 1880. Um político brasileiro e o terceiro presidente do Brasil República que governou o país durante o período de 1894 a 1898. Retrato do Dr. Cesário Mota. Nesta obra, notamos também a realidade e o uso das tintas ao seu favor, com a luminosidade e o contraste entre as formas, trazendo o realismo. Retrato do Dr. Manuel Lopes de Oliveira. Aqui nós vemos mais um retrato super expressivo e espontâneo, caracterizado como um movimento realista. Todas essas obras que fizemos as leituras hoje está na Pinacoteca, Museu de Arte, que fica lá na Estação da Luz. Nós, paulistanos, temos muita sorte de ter essas obras por perto. Então, quando essa pandemia acabar, corra para a Pinacoteca para conhecer essas diversas obras desse artista tão importante que foi o Almeida Júnior. Bom, então, resumindo, o Almeida Júnior foi um importante artista brasileiro. Ele, no começo de sua carreira, pintou temas religiosos, históricos, mas foi no final de sua carreira, com um tema regionalista, em que ele retrata a população brasileira, o interior de São Paulo, que ele vira um artista renomado e super importante até os dias de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem no e-mail, vou deixar algumas atividades no plural na plataforma e respondam certinho. Bom, até a próxima aula. Tchau!